Queridos irmãos, em meio a noticiário tão grande acerca de mortes acontecendo em nossos dias e tanta tristeza para tantos lares, para tantas famílias, acredito que não há oportunidade melhor do que falarmos da morte que aconteceu há quase 2000 anos atrás, para trazer-nos a esperança da vida eterna, a morte do Senhor Jesus, na cruz do Calvário, em nosso lugar. Eu gostaria de, nestes próximos dias, trazer mensagens ao seu coração, acerca daquilo que Jesus fez por nós, no passado, mas que está tão presente, e deveria sensibilizar os nossos corações muito mais do que tudo o que vemos ao nosso redor. A mensagem da Palavra de Deus, que gostaria de colocar para centralizar as nossas palavras neste momento, está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 33 em diante, quando o Senhor, na sua santa e bendita palavra, nos diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se meio o véu do templo. Então Jesus exclamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Em 1970, a imagem do Cristo Redentor no alto da Vila Maceno, em São José do Rio Preto, nos seus braços, nas extremidades dos seus braços, começou a verter uma água avermelhada e juntou-se ali embaixo uma multidão cada dia mais crescente. Pessoas vinham das cidades vizinhas, até de longe, para alcançar uma daquelas gotas de água avermelhada que caía das extremidades dos braços do Cristo Redentor. Acreditavam ser o sangue de Cristo que jorrava das suas mãos.
E aquilo permaneceu por vários dias. Eu mesmo estive lá vários dias para sondar e ver o que acontecia com aquela multidão, e aquilo me entristecia muito, porque eu via ali uma multidão com uma sede de Deus, sede de milagres, sede do sangue de Jesus, que pudesse ser alcançado pelas suas mãos para livrá-los das suas enfermidades, para livrá-los dos seus pesares, dos seus agrures, das suas tristezas. Havia fome de Deus, sede de Deus. Era uma multidão sedenta, até que as autoridades colocaram ali andaimes e subiram e lavaram a superfície dos braços daquela imagem e notificaram a toda a multidão que estava ali que era água empoeirada, água suja, que vertia de rachaduras nos braços daquela imagem. Isso revela a sede de Deus pelo sangue de Jesus. Muito bem. Naquela manhã de sexta-feira, há quase 2000 anos atrás, mal raiara o sol daquela manhã de sexta-feira e Jesus estava sendo levado ao Gólgota, ao Calvário, ao Monte da Caveira, que lá está nos arredores, fora dos muros de Jerusalém até os dias de hoje. Jesus para ser crucificado. O maltratavam, cuspiam nele, como acabamos de ouvir na leitura da palavra de Deus. Os soldados escarneciam dele, traziam vinagre para colocar em sua boca. Salvou os outros, salve a si mesmo e a nós também, dizia um dos malfeitores. E assim Jesus foi levado à cruz e ali crucificado. Ao lado dele estavam 2 malfeitores. Eu gostaria, neste momento, de falar apenas destes 2 malfeitores que estavam ali. O primeiro deles não via em Jesus, atrás daquelas faces sangrentas, a esperança da salvação de Deus, o cumprimento da promessa de Deus através de toda a história que enviaria um Redentor, que fluíam dos lábios daquele servo de Deus, Jó, no passado, quando em meio a todos os estertores do seu sofrimento, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E ali estava o Redentor levantado sobre a terra, crucificado ao lado dos 2 malfeitores. Era incapaz de ver através de Jesus, através das suas faces, através do seu sofrimento, através da sua voz, era incapaz de ver a esperança da salvação. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Havia dúvida, havia escárnio, havia uma postura negativa no coração daquele homem, e eu vejo na postura daquele homem a postura de uma grande parte da humanidade dos nossos dias, mesmo no sofrimento, assim como estava aquele malfeitor. A nossa humanidade nos dias de hoje, mesmo no sofrimento, mesmo nos noticiários de mortes, de lares ceifados pela ausência, pela ceifa de vidas que são tiradas do convívio familiar, mesmo assim, não há arrependimento nos corações, não há uma volta para o Senhor, não há uma volta para Jesus, não há um quebrantamento dos corações, das almas, para suplicarem ao Senhor o perdão dos seus pecados e se voltarem para Jesus. Ó Senhor, tem misericórdia. O segundo malfeitor, do outro lado, se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino.
era a expressão de fé. E quando há uma expressão de fé, de arrependimento, nós estamos sendo mortos, sacrificados aqui, porque os nossos atos provocaram isso, nós merecemos. Era o arrependimento daquele homem. Era o arrependimento daquele homem. E assim também, no meio dos sofrimentos dos nossos dias, queridos irmãos, quando há arrependimento nos corações que sofrem, o Senhor Jesus dirá a mesma coisa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor jamais irá virar as costas para aqueles que se arrependem. E a nossa humanidade precisa saber isto, precisa tomar conhecimento do perdão de Jesus, do coração de Jesus que se volta para perdoar o pecador no meio de todo o sofrimento que estamos vivendo nos dias de hoje. E não há outro meio de comunicação para a humanidade acerca do arrependimento que leva o homem aos pés de Jesus e o leva para a glória celeste, senão a proclamação do Evangelho de salvação através da Igreja de Jesus Cristo, através daqueles que creem em Jesus. É a Igreja de Jesus Cristo que tem que proclamar a salvação, e nós estamos silenciados, nós estamos calados. Não vejo a Igreja de Jesus correndo para os meios de comunicação, rádio, televisão, ruas, praças, internet, todos os meios de comunicação, e proclamar a salvação em Cristo Jesus. Um dia seremos cobrados, queridos irmãos. O Senhor irá nos cobrar o nosso silêncio, a nossa omissão em pregar a salvação em Jesus Cristo. Que Deus me abençoe, para que eu não me silencie, e que Deus abençoe o meu querido irmão que me ouve nessa hora, para que você não silencie a sua boca, não silencie a sua fé, não silencie a sua esperança de salvação, e proclame que Jesus é a esperança da humanidade. Jesus é a esperança no meio do sofrimento. Jesus é a única esperança de salvação. Porque a nossa vida não é este mundo. A nossa vida não é aqui. O nosso lar não está aqui. Está muito além, na glória celestial. Que Deus nos abençoe.